Fatos essenciais que você precisa conhecer sobre as preocupações. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4 versículos 6 ao 7. Amados e queridos ouvintes, viva como estivesse numa redoma fechada. Na primavera de 1960, um jovem pegou um livro e leu 24 palavras que tiveram um impacto profundo em seu futuro. Estudante de medicina, ele estava preocupado em passar no exame final, questionando-se sobre o que deveria fazer, para onde ir, como exercer sua profissão e como ganhar a vida. As palavras lidas, em 1960, por esse jovem estudante de medicina, o ajudaram a se tornar um dos médicos mais renomados de sua geração. Tempos depois, ele organizou uma escola de medicina, de prestígio mundial. Tornou-se professor titular de medicina, a maior honraria que um médico poderia receber no seu país. Foi condecorado cavaleiro pelo rei de seu país. Quando faleceu, foram necessários 2 grandes volumes, totalizando 1466 páginas, para narrar a história de sua vida. Seu nome ficou marcado na história. Aqui estão as 24 palavras que ele leu e fez toda a diferença em sua vida. 24 palavras que o ajudaram a viver sem preocupações. Nosso principal objetivo não é observar o que está vagamente à distância, mas realizar o que está claramente ao nosso alcance. 42 anos depois, em uma suave noite de primavera, quando as tulipas floresciam no campus, esse homem fez um discurso para os estudantes da sua universidade. Ele disse a esses alunos que um homem como ele, que havia sido professor em 4 universidades e escrito um livro de grande sucesso, era considerado possuidor de um cérebro especial. Ele afirmou que isso era falso. Disse que seus amigos íntimos sabiam que seu cérebro era dos mais medianos. Qual foi, então, o segredo do seu sucesso? Ele afirmou que se devia ao que chamava de viver em redomas fechadas. O que ele queria dizer com isso? Poucos meses antes de sua palestra, ele atravessou o Atlântico em um grande navio, onde o capitão, a partir da ponte de comando, pressionava um botão e, de imediato, um barulho de máquina soava, isolando várias partes do navio em compartimentos fechados. Ora, cada um de vocês, disse ele aos estudantes, é uma entidade muito mais maravilhosa do que o grande transatlântico e está destinado a uma viagem muito mais longa. O que eu insisto que façam é aprender a controlar seu maquinismo de tal forma que isso lhes permita viver em compartimentos completamente fechados, como a maneira mais segura de realizar uma viagem tranquila. Vão até a ponte de comando para verificar se, ao menos, as grandes anteparas estão em ordem. Apertem um botão para ouvir, em todos os níveis de suas vidas, as portas de ferro isolando o passado, os dias mortos de ontem. Toquem em outro botão para separarem, com uma cortina de aço, o futuro, os amanhãs, que ainda não chegaram. Assim, estarão salvos por um dia. Isolem o passado. Deixem que o passado extinto enterre seus mortos. Afaste-o, ontem, que tem levado tantos tolos ao pó. O fardo de amanhã, somado ao fardo de ontem, que se carrega hoje, faz com que até os mais fortes vacilem. Isolem o futuro tão hermeticamente quanto o passado. O futuro é hoje. Não há amanhã. O dia da salvação é hoje. O desperdício de energia, a miséria mental, a ansiedade nervosa, seguem os passos daquele que se sente angustiado em relação ao futuro. Fechem bem, portanto, as grandes anteparas da proa e da popa, preparando-se para cultivar o hábito de viver sem ouvir palavras contrárias. O que ele realmente quis dizer? Realmente quis dizer que não devemos nos esforçar para nos prepararmos para o amanhã. Não, de forma alguma. Ao continuar seu discurso, ele afirmou que a melhor maneira de nos prepararmos para o futuro é focar toda a nossa inteligência e entusiasmo no trabalho que estamos realizando hoje, para que ele seja o melhor possível. Essa é a única forma de nos prepararmos para o futuro.
Ele incentivou os estudantes daquele lugar a começarem o dia com a oração de Cristo: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. É importante lembrar que a oração pede apenas o pão de hoje. Ela não reclama do pão que comemos ontem e não diz: ó Deus, a terra tem estado ruim para a plantação de trigo e poderemos enfrentar outra seca, e como farei para conseguir pão no próximo outono? Ou se eu perder meu emprego, ó Deus, como conseguirei meu pão? Essa oração nos ensina a pedir apenas o pão de hoje. O pão de hoje é o único que realmente podemos consumir. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4 versículos 6 ao 7. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fonte de inspiração: Bíblia Sagrada. Canal Estudando com Cristo. Compartilhe, dê seu like e se inscreva no canal.